Sou Núbia Betânia Silva Dias Campos, professora aposentada da Rede Municipal de Paraguaçu. Aproveito para saudar aí as minhas amigas de Paraguaçu que estão participando do nosso fórum. O Fórum Sul-Mineiro de Educação Infantil é um espaço suprapartidário articulado por diversas instituições comprometidas com a educação infantil. Esses encontros acontecem há mais de 20 anos em diferentes municípios. E agora, devido à pandemia, estamos, por enquanto, no modelo online pelo canal do YouTube. Da palestrante de hoje, a professora doutora Carolina Faria Alvarenga. A professora Carolina Faria Alvarenga, ela é pedagoga pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestra e doutora em educação pela Universidade de São Paulo, USP, professora do Departamento de Educação da Universidade Federal de Lavras, desde 2009, e atua no ensino, na pesquisa e na extensão das temáticas da educação infantil, infâncias, formação docente e relação de gênero. A partir do tema Educação Infantil, multiplicidades de aspectos na formação inicial e continuada de educadoras e educadores, a palavra é sua, Carol. Obrigada, Núbia. E eu preparei algo que pensasse do ponto da política pública a formação de professoras e professores. E aí eu vou falar assim bem rapidamente, mas eu acho que é importante a gente situar a formação docente no contexto das políticas públicas, porque tem implicações no que acontece nas instituições de educação infantil. Então, muito rapidamente, a gente pensa, né? Eu trouxe aqui a LDB como uma conquista importante, mas a gente, anteriormente, em 88, com a Constituição Federal, quando assume a educação infantil como um dever do Estado, né, e pensa na responsabilidade do Estado em ofertar a educação infantil, fruta da luta dos movimentos sociais, do movimento das mulheres, do movimento feminista, em que essas, principalmente mães trabalhadoras, precisavam e gostariam de estar nos ambientes públicos de trabalho, né, e não apenas no espaço privado, e essa conquista lá em 88, a partir de um direito das mães. E à medida que o tempo foi passando, com a LDB, especialmente na década de 80, isso se configura como um direito da criança. Então, hoje a gente pode dizer que a educação infantil, essa primeira etapa da educação básica, é um direito da criança acima de tudo. Antes de ser um direito da mãe, antes de ser um direito do pai, né? É um direito da criança. E ela inaugura e traz para a LDB essa relação, essa articulação entre a educação e o cuidado, e isso é muito importante. E aí, na década de 90, ainda que nós estivéssemos imersas e imersos em políticas neoliberais, foi construída uma política nacional de educação infantil. Eu trago esses dois documentos importantes para pensar a qualidade, porque já quando se falava na educação infantil, quando elas saem dos sistemas das secretarias de assistência social e começam a migrar para as secretarias de educação, pensa-se numa educação infantil de qualidade. E eu vou tentar amarrar a todo momento que o conceito de qualidade é um conceito em disputa. De que qualidade nós estamos falando? De qual é a concepção de criança? Qual é a concepção de educação infantil, de sociedade, de mundo? E isso as professoras que me antecederam foram falando, né? Quais que são as concepções postas, inclusive, aí, né, na educação infantil de Guaxupé. Então, esses documentos foram documentos muito importantes, os famosos documentos das carinhas, e esse azul, que são os critérios de atendimento, que é um documento fundamental, que originou, inclusive, vários outros, tais como os indicadores de qualidade da educação infantil. Ainda na década de 90,
Há quem diga, né, e eu concordo, que nós tivemos uma fuga da rota, um desvio da rota dessas políticas de educação infantil. E isso vai se refletindo na formação docente, nós vamos perceber isso. Com os referenciais curriculares para a educação infantil, ainda que ele tenha sido feito, construído por pessoas da área do campo da educação infantil, eles trazem uma noção de currículo fechado, uma concepção de currículo bastante escolarizante, que não era isso que estava sendo construído nos documentos anteriores da educação infantil. E aí, nos anos 2000, a gente pode dizer que a gente teve uma retomada dessa rota, com a publicação de vários documentos sobre qualidade da educação infantil, desde esse documento de 2006, que depois eu trago um pouco mais sobre ele, que é a Política Nacional de Educação Infantil, pelo direito das crianças de 0 a 6 anos, à educação, e ele traz a importância da formação inicial e continuada, os parâmetros nacionais de infraestrutura e os parâmetros nacionais de qualidade, porque se a gente pensa que a educação infantil estava transitando das secretarias de assistência social para as secretarias de educação, precisamos pensar qual que é a estrutura física que vai acolher essas crianças, porque o espaço também é um educador, né? A forma como nós organizamos o espaço, inclusive a arquitetura das instituições. Então, foram feitos vários documentos para pensar esses espaços que muitas vezes não, algumas vezes foram construídos e outras vezes foram adaptados. Em 2009, nós temos 2 grandes, importantes documentos, que são os indicadores de qualidade da educação infantil, conhecido como INDIC, da educação infantil, porque a gente tem o do fundamental, e as diretrizes curriculares da educação infantil, que é o documento precioso que nós temos que colocar debaixo do nosso braço, e não os referenciais, porque, infelizmente, o RCN, que muitas vezes é o documento de referência das instituições. E nós temos que entender que são as diretrizes que estão consensuadas com essa concepção de educação infantil, essa pedagogia da infância que nós tanto discutimos, né? E os indicadores de qualidade, o INDIC, ele é um documento de autoavaliação institucional participativa, que a própria instituição vai olhar para ela mesma, vai fazer avaliação de várias dimensões de qualidade. Para pensar no desenvolvimento da criança, precisa pensar no contexto, precisa pensar na forma de organização do tempo, do espaço, dos materiais, do projeto político-pedagógico, das múltiplas linguagens, das interações, das brincadeiras, das condições de trabalho docente, da formação docente, da formação da equipe de apoio, da equipe técnica, isso tudo que as outras professoras já falaram. Isso tudo compõe a qualidade da educação infantil. Não apenas observar o desenvolvimento e aprendizagem das crianças, inclusive por avaliações de larga escala, né? Que aí a gente precisa ter uma crítica maior ainda, mas precisa pensar o contexto, né? E esse documento, os indicadores, foram muito importantes e que estão alinhados às diretrizes curriculares, cuja primeira versão foi em 99, e a atualização, que é a versão que nós utilizamos hoje, é a de 2009. E aí, as diretrizes... Vamos ao nosso primeiro intervalo, a gente volta daqui a pouco. As diretrizes, essa concepção que traz, né, as diretrizes trazem essa concepção de criança como esse sujeito de direitos, participativo, com criatividade, com autonomia, e o desafio da atuação docente, e que tem a ver com a formação docente, com os processos de reflexão, de registro, de reflexão da própria prática, da construção e reconstrução do planejamento, é ouvir essas crianças, o que essas crianças estão dizendo, né? Essas orelhinhas aí que nós precisamos ter, como bem a Simone trouxe.
Então, qual é essa concepção de criança que nós temos? Qual é a concepção de currículo que nós temos? E aí elas já falaram também, né, sobre essa concepção, que não é uma concepção escolarizante, não é algo que vem de fora de um documento, não é um planejamento pronto que você pega na internet. Essa dimensão de escuta da criança. E aí, só fazendo um parênteses, no meu doutorado, eu analiso o processo de construção deste documento aqui, que são os indicadores de qualidade da educação infantil paulistana, que ele foi feito a partir do documento nacional. Ele é um documento de 2016, então ele é o documento mais atualizado e ele insere duas dimensões que não tinham no documento nacional. Uma é a autoria, escuta e participação de bebês e crianças, e a outra são as questões de gênero e raça. Então, eles ampliam essa concepção de criança e fortalece esse processo de formação, de reflexão, de olhar para o planejamento a partir daquilo que as crianças nos trazem, daquilo que as crianças nos colocam, né? A partir das interações, das brincadeiras. E aí, novamente, a gente precisa tomar muito cuidado com os termos que a gente usa. Não tem aula na educação infantil, as crianças não são alunos, não são alunas, porque esses termos, eles estão carregados de uma concepção escolarizante, né? Essa relação vertical do processo de ensino-aprendizagem, que a professora tem conteúdos já preparados para a educação infantil. O conteúdo da educação infantil, o currículo da educação infantil, como nós estamos vendo aí, são as práticas cotidianas. Se alimentar é uma prática cotidiana. Quanto aprendizado tem nisso, na alimentação, na higiene, nas brincadeiras, né, na hora do sono, como isso é tão rico para a educação infantil, só que muitas vezes, né, é desconsiderado, é algo, né, que é colocado como momentos de cuidado sem essa perspectiva da educação. E aí, quando a gente pensa também, né, os saberes e as experiências historicamente acumuladas, aí que a gente tem que pensar como que a gente trabalha isso de uma forma não escolarizante. Então, nós não vamos parar com as crianças e hoje nós vamos aprender tal coisa, tal assunto. Mas a forma como a gente organiza, faz essas atividades direcionadas para elas, traz as nossas concepções também de educação infantil. No contexto pós-2016, né, eu considero que nós tivemos uma fuga da rota com a BNCC e com o Plano Nacional do Livro Didático, e isso tem implicação para a formação docente. E aí, por que a BNCC é uma fuga da rota? Não pelo conteúdo em si da BNCC da educação infantil, mas a concepção em si da base, ela é problemática. E o PNLD de 2022, ele traz uma concepção também em cima da base, da última versão da base, que foi a partir de 2017, essa última versão aligerada, mudando, inclusive, o que estava posto na versão de 2016, antecipando os processos de alfabetização, né? Eu acho que todo mundo acompanhou essa Plano Nacional do Livro Didático, que insere os livros didáticos para a educação infantil. E os municípios, agora em agosto, eles tiveram a opção de escolher os objetos que pretendiam aderir. E aí eram 3 objetos. O primeiro objeto eram os livros didáticos para estudantes da educação infantil. Então, já começa chamando as crianças de estudantes. O segundo objeto eram livros de literatura. Ok, ótimo, né? Nós precisamos muito de livros de literatura. E o terceiro objeto eram livros voltados por processo de alfabetização baseado em evidências. Há muito já vem sendo denunciado que a base, ela vem num movimento de padronização. Então, que ainda o conteúdo, a maior parte do conteúdo da educação infantil seja coerente com as nossas concepções, ela está nesse contexto de avanço do neoliberalismo, do avanço das grandes corporações financeiras no campo da educação, da privatização da educação pública com sistemas apostilados nas instituições de educação infantil públicas,
E aí, como que se dá isso? Tem a BNC, aí tem um livro didático que é formatado para atender a BNCC, aí a formação docente, para se adequar a essa proposta da base, né? E aí a autonomia, a criticidade, a criatividade, ela se perde nesse processo, né? Essa formação docente e essa BNCC, elas estão articuladas ao movimento de avaliação em larga escala. Tem muitas instituições que vão fazer assim, vamos pegar um campo de experiência para cada dia da semana. Então, olha os cuidados que a gente tem que ter na compreensão dos campos de experiência e dos direitos de aprendizagem. E quais são as implicações disso na formação docente. Então, eu voltei lá naquele documento de 2006, da Política Nacional de Educação Infantil, que falava da importância da formação continuada. E aí, assegurar a participação das professoras e professores no processo de elaboração, implementação, avaliação das propostas pedagógicas. Não é ter alguém que planeja e alguém que executa, né? Essa separação aí do trabalho. Mas no processo formativo, como bem falaram as professoras, na formação continuada, pensar sobre esses documentos, pensar sobre o contexto, pensar sobre as relações que se dão no contexto da educação infantil, né, a partir daquilo que as crianças trazem, que as famílias trazem. Então, pensar no seu currículo a partir do seu contexto. Professoras e professores têm que se constituir, né, como a Simone bem disse, trazendo o Paulo Freire, nessa docência que implica a pesquisa, e aí no livro dele, Professora Cintia Não, que eu gosto bastante, ele vai falar nessa docência como luta política, como transformação social, como professoras engajadas na construção de uma educação transformadora. E não é a partir de algo vindo de fora, né, construído e padronizado que nós vamos construir essa educação infantil. E aí, outro ponto que eu só vou destacar, que as professoras, né, a Eliane e a Carol trouxeram, sobre a garantir a valorização de professoras e professores por meio da formação continuada e sua inclusão nos planos de carreira do magistério. E isso é muito maravilhoso, né, quando um município tem um plano de carreira, tem horas destinadas a essa formação continuada, que está incluído numa hora remunerada, valorizada, para essa formação em contexto. Então, isso é muito importante. E aí as estratégias, fala da formação da equipe técnica, que elas falaram também, né, das coordenações pedagógicas, das especialistas na educação infantil. É fundamental que as secretarias municipais de educação tenham uma coordenação da educação infantil e que cada instituição de educação infantil tenha uma coordenação pedagógica. Isso faz toda a diferença no processo de formação continuada, no processo de formação em contexto. E aqui eu quis chamar a atenção ao último ponto ali das estratégias, articular a Política Nacional de Formação com os fóruns de educação infantil e outras organizações, que é isso que a gente está fazendo agora, e fez bastante nesses momentos de pandemia, né, que se tem alguma coisa boa em todo esse processo, foi que a gente conseguiu ampliar essas formações. A formação inicial... Vamos a um pequenino intervalo e a gente já volta. Eu queria chamar a atenção que a LDB ainda admite a formação no magistério, né, no magistério, formação normal do ensino médio. E nós não podemos admitir isso, né? Nós temos que garantir que as nossas professoras tenham formação em pedagogia. Nós temos que garantir que as monitoras, e cada município vai ter o seu nome, monitoras, auxiliares e vários nomes, né? Tem uma formação adequada. A formação em nível médio não dá conta de toda essa complexidade. Então, é um ponto que eu quis destacar aqui na formação inicial, e no artigo 62 ainda destaca a importância do PIBID, né, que foi trazido aqui pela
pela Simone. Aí, ampliar essa formação inicial para conteúdos relacionados aos fundamentos, áreas de políticas públicas, gestão de educação, fundamentos e metodologia, direitos humanos, diversidades bem nomeadas, né? Não podemos apagar quais são essas diferenças étnico-raciais, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional, em relação a Libras, educação especial. Isso precisa passar pelo processo de formação docente. Aí eu trouxe aqui, mas assim, não vou entrar em cada um deles, né? Mas as possibilidades de formação inicial, pensando na universidade, os estágios, o PIBID, a residência pedagógica, projetos de iniciação científica, de extensão, cursos, eventos, sabendo que não é algo fácil, especialmente para as nossas estudantes de pedagogia, que muitas vezes estudam à noite, trabalham em outros empregos durante o dia. Então, essa formação não é simples, né? Garantir essa amplitude de formação para elas e eles não é algo fácil. E a gente vive isso na universidade todos os dias. A formação continuada, né? Eu vou passar mais rápido, porque eu acho que elas já falaram bastante. Eu trouxe um trecho aqui de um texto da Júlia Formosinho, que eu acho que é bastante importante para a gente pensar a formação em contexto, que é isso que a Eliane e a Carol trouxeram, que é feito, pelo menos na Prefeitura de Guaxupé. Então, eu vou ler, porque eu acho para a gente não perder nenhum ponto. A primeira tarefa profissional de formação em contexto é a tomada de consciência crítica sobre a pedagogia instalada. E esses grifos são meus, eu esqueci de registrar. Nos centros de educação de infância e onde não se vislumbra um respeito pela competência e a agência da criança. A reflexão que permite a tomada de consciência crítica aconselha um caminho de reconstrução pedagógica. A reconstrução da cultura pedagógica tradicional passa por uma nova imagem de criança, com agência e capacidade de exploração, comunicação, expressão, narração, significação. Outra imagem de profissional com o poder de escutar, de dar tempo e espaço, de dar voz, de documentar e incluir a voz das crianças. Uma harmonização de vozes da criança e da profissional e do profissional, através da escuta, negociação e da colaboração. A reconstrução do conhecimento profissional prático no âmbito da pedagogia da infância. E aí, aqui tinha um caso que ela traz no texto, que quando ela foi fazer um trabalho de formação numa instituição de educação infantil, uma professora mostrou isso para ela e falava, né? Essa professora falava para a Júlia: professora, as fichas perseguem-me desde o meu primeiro ano como educadora, desde o meu estágio, desde minha formação inicial. Não tem sentido para mim usar essas fichas, as crianças não gostam. Professora, ajuda-me. Posso ter formação na Associação Criança, que é a associação fundada pela Júlia e pelo João, esposo dela. Por que que na formação inicial não nos iniciam a outras práticas? E aí, depois ela traz um relato dessa mesma professora, num processo de documentação pedagógica, que hoje a gente não vai dar conta de discutir aqui sobre isso, mas que eu considero a documentação pedagógica como uma estratégia de formação docente. Registrar, mas não é qualquer registro, analisar, discutir entre os pares, repensar o seu planejamento, isso tudo faz parte da documentação pedagógica, né? E precisa ter um espaço garantido, que é o espaço que a Eliane e a Carol trouxeram aqui para essas trocas, para essa reflexão. E aí, a história da Inês e da Manuela, depois a Júlia coloca assim no texto, que a professora fez o relato. A Inês pega na sua prancha e papel e muito cuidadosamente leva o material até o exterior. Primeiro deita-se e olha fixamente para tudo que a rodeia.
Depois pousa o lápis e a prancha na relva. Levanta-se dando um pulo e eleva os olhos, fixando-os na árvore que está ao seu lado. Olha, Manuela, as árvores estão a mexer. São as árvores que estão a mexer ou serão as folhas? Inês volta a sentar-se, estica as pernas, pega rapidamente no lápis e coloca a prancha nas suas pernas. Volta a fixar o olhar na árvore e depois baixa o olhar para a folha e desenha o tronco. Olha, Mateus, é o tronco dessa árvore. Para e, tendo o lápis em suspenso, olha para o desenho e depois olha para a árvore. Fecha os olhos e levanta a cara para o ar. Abre os olhos e rapidamente desenha a árvore. É uma árvore com vento. Eu também tenho vento na minha cara. Tu estás a sentir o vento, Inês? Olha, Manuela, fecha os olhos e vai sentir. Então, aqui a Júlia traz, né, que a Inês também tem o direito à voz, à agência, à criatividade e tem o direito a uma educadora sensível que, em processos de formação em contexto, também desfrutou desses direitos. Então, com esse registro que a professora faz, ela ouve as crianças, ela dá oportunidade para que as crianças pesquisem, levantem as suas hipóteses. E nesses registros, ela faz toda essa reflexão e refaz, inclusive, o seu planejamento. Aí a Júlia diz, a formação em contexto que recusa um modelo escolarizante transferido da relação aluno-professor ou criança-professora, tradicional e hierárquica, que silencia a todos e a todas e dá voz à narração de desenvolve um modelo formativo que conceptualiza os profissionais como sujeitos da formação e não como recipientes da informação. E aí eu já falei um pouco, né, da documentação pedagógica, que não vai dar para a gente se aprofundar, mas pensar que é importante pensar sobre as condições que institucionalmente são criadas para garantir ao professor e à professora a reflexão sobre o seu próprio fazer. Ou seja, não se trata apenas de compreender que os registros cotidianos de professoras e professores precisam orientar o seu próprio fazer, mas de construir institucionalmente a possibilidade de que a reflexão a partir dos registros aconteça como parte de seu trabalho. E para finalizar, os desafios que eu coloquei de forma sintética, para a gente pensar numa formação inicial em pedagogia que tenha como base a docência, que articule teoria e prática e que dialogue com várias áreas do conhecimento. Que os cursos de pedagogia transitem pelas artes, pelo movimento, pela educação ambiental, para que, né, as professoras e professores em formação tenham esse repertório para que nas práticas cotidianas consigam trazer essas vivências com as crianças. Valorização da profissão docente com ingresso na profissão via concurso público e planos de carreira que garantam tempos remunerados de estudo, planejamento e avaliação. Formação continuada e em contexto, em parceria com universidades e fóruns regionais, e não com as grandes editoras, não com as grandes corporações. Importância do papel da coordenação pedagógica nos momentos de formação continuada. E aí a formação pedagógica, mas as especialistas em educação infantil também, né, que as professoras trouxeram, e a documentação pedagógica e processos de autoavaliação institucional participativa como parte da formação continuada. E a compreensão de que qualidade é um conceito em disputa. E é isso, gente. Agradeço imensamente por essa oportunidade, inclusive esse desafio aí de articular tantas riquezas que as outras professoras trouxeram. A professora Carolina, sempre muito comprometida com as suas pesquisas, com uma fala direta, muito clara, uma fala que vai de encontro com as nossas necessidades. Parece que ela está adivinhando o que a gente está querendo, o que está angustiando. Então, muito obrigada sempre, professora Carolina.